Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, vamos para mais um episódio. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Tudo no máximo, tranquilo. Então vamos lá. Hoje peguei mais um vídeo do professor Elias, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre impostos. Aliás, vamos ouvir, né? Eu vou comentar aí só o que é necessário para não atrapalhar a persona do professor Elias. Cervejinha do dia, Colorado Ribeirão Lager, tá, gente? Cervejinha legal. Vou pegar numa promoção aí, hoje paguei 4 e pouquinho na lata. Bacana, foi difundida aí pelo Brasil inteiro. Cerveja oficial do João Rock. Inclusive, gente, quem gosta de festival de música aí, João Rock, os ingressos já estão disponíveis. O festival é incrível. É lá em Ribeirão Preto, patrocinado pela Colorado, tá? Para quem não conhece a história da Colorado, foi fundado pelo Marcelo Carneiro, se eu não me engano, em 96. Ele trabalhou aí até 2005, 2006 só com chopp, só com distribuição local, depois começou com Invase. Lá para meandros de 2010, 2011 foi vendida para a Ambev, tá? Hoje está no Brasil inteiro, foi uma das primeiras grandes apostas da Ambev. E é interessante a gente comentar, inclusive, sobre como funciona as cervejarias, as microcervejarias hoje em dia, tá? O domínio das grandes empresas no Brasil é tão grande que hoje você tem muita gente que abre uma cervejaria já sabendo que, já com um plano de daqui 8, 10 anos ser vendido para alguma grande cervejaria, né? Na época, se eu não me engano, foi uma transação em torno de 14 ou 15 milhões. Então, vocês já imaginam, né? O cara fundou a sua microcervejaria ali, teve seu sonho, começou a fazer distribuição, chega uma grande empresa e oferece 15 milhões de reais. Na época, o Marcelo Carneiro continuou como executivo-chefe, líder de inovações da Ambev, com algo entre 50 e 60 mil de salário. Então, se o cara chega na sua empresa, que dá um monte de dor de cabeça, e fala, você pode continuar aqui como nosso funcionário, você ganha 50 mil e a gente dá 15 milhões para você poder passar umas férias de 6 meses na América Central. Então é quase irresistível. É dessa forma que a Ambev e outros grandes grupos, Grupo Petrópolis, Heineken, etc., conseguem estar abocanhando cervejarias à torta e à direito e acumulando capital no meio deles, né? Para a cervejaria isso não é necessariamente ruim, traz tecnologia, traz os melhores profissionais e tudo, mas para diversidade, né, acaba sendo um pouco deletério, porque ganha escala, né? Ao mesmo tempo que ganha escala, eu não gosto de falar perde qualidade, porque é um termo meio genérico, mas normalmente você vai adequar essas cervejas com custo e valor de venda de acordo com a massa que você quer atingir, né? Então as cervejas acabam não sendo nunca mais a mesma coisa, que é muito o que se comenta, né? De qualquer forma, cervejinha boa, custo-benefício bacana, você acha em qualquer lugar. E vamos lá. Ela é legal, bem leve, tem um pouquinho de malte especial, dá um tom amendoado no fim que você não acha na maioria das cervejas nesse valor. Então, vale a pena. Agora, bora pro vídeo. Episódio de Socialismo do Século XXI. Desmontando aí mais uma madeira de piroca, que é a seguinte: do banner de Porto Alegre, um dos pontos é o seguinte: a bandeira do Brasil, ou seja, o capitalismo é menos impostos, o comunismo prega mais impostos. Vamos demonstrar um pouco sobre essa realidade para vocês aqui, tá bom? Uma das bandeiras que os liberais defendem muito, né, é das chamadas políticas pelo lado da oferta, ou seja, o investimento privado ele vai aumentar, tá?
na medida em que os impostos do Estado sobre o setor privado caírem, ou seja, o que vai acontecer é um aumento da taxa de investimento, porque ele vai deixar de cobrar imposto, de pagar imposto para investir, gerar emprego, assim a economia vai girar melhor, ou seja, o Estado não atrapalhando, como eles falam, né? Ou seja, o imposto é roubo, o Estado atrapalha e tal, né? Na prática, primeiro, que os países que têm feito isso com muita força, como os Estados Unidos, que reduziram drasticamente sua carga tributária, mas ainda tem uma carga tributária maior que no que a brasileira, por exemplo, não aconteceram novos investimentos privados. Muito do que se acontece, isso é empiricamente comprovado, é uma recomposição da taxa de lucro do empresarial, né? A gente vê, por exemplo, aqui o caso brasileiro, quando o governo da presidenta Dilma Rousseff ela faz concessões fiscais da ordem de 580 bilhões de reais no ano de 2013 e 2014, naquele Plano Mais Brasil, esperando que o setor privado respondesse a essa renúncia fiscal com investimentos produtivos. Não aconteceram investimentos produtivos, eles fizeram greve de investimentos, né? Derrubaram o governo ainda sobre aquela brincadeira do pato da Fiesp, ou seja, tinham acabado de receber uma injeção na veia de 580 bilhões de reais e eles com a cara de pau falaram que, olha, não vamos pagar o pato da crise, ou seja, não existe essa relação entre menos imposto e elevação da taxa de investimento. E é interessante observar que também no Brasil a quantidade de empresários que não pagam imposto, de grandes empresários, tá, gente? Pequenos também, mas o pequeno você até entende e releva. Agora os grandes que possuem taxas de lucros absurdas, eles têm renúncia fiscal direto, entendeu? Não paga, depois de 5 anos, bota lá para 100 anos para frente. Vocês não lembram do velho da van durante o governo Bolsonaro, que teve quase 200 milhões de reais aí em renúncia fiscal, e na mesma semana o cara comprou um jatinho de 50 milhões, entendeu? Então essa é a realidade brasileira. O cara veio te falar de menos imposto, algo no Brasil, é até um negócio bizarro, porque grande parte dos impostos, principalmente de grandes empresas, eles nem são pagos, né? Eu acho que os comunistas têm que ter muita clareza para discutir ao menos 2 pontos que envolvem essa questão. Uma, a questão da moeda, tá? E o papel dos impostos, tá? Só que isso não vou fazer aqui agora, porque nós fizemos um programa com a Simone de Osso sobre a MMT, em que ela traz grandes questões para nós sobre isso, né? Eu vou me remeter aqui à visão que esses caras têm de impostos e de pagamento de impostos sobre o capitalismo, né? Ou seja, a visão deles versus a nossa visão. O primeiro ponto a se destacar, que eu acho, é que as cargas tributárias no mundo inteiro, elas são muito altas. Vai aparecer uma tabela da OCDE, por exemplo, em que a França, por exemplo, tem uma carga tributária de 46%. Aí depois da França, eu acho que vem Dinamarca, vem Bélgica, vem Suécia, enfim, vários países assim, capitalistas ricos, inclusive. O Brasil está aqui na coluna do meio com 33,1%. Eu não sei se essa taxa tributária é uma média geral, se é em cima do setor produtivo, se é indústria, eu não sei, tá? Mas que o Brasil não é nem de longe o lugar que mais se paga imposto, isso daí eu acho que é sabedoria comum, né? Não tem nem muito o que discutir. Então, eles reclamam de impostos aqui no Brasil, por exemplo, mas mais existem milhares de países, assim, vários países ricos, em hipérbole ricos, que têm uma carga tributária muito maior do que a do Brasil. Mas muito maior do que a do Brasil. Tá? O que eles reclamam no fundo, é que eles fazem qual que é a campanha deles, né? Acho que a Carla Zambelli fez um post uma vez no Twitter, abrindo parênteses aqui, que é super engraçado, né? Ela fala, olha, esquerda é igual Foro de São Paulo, que aliás, quem dera se o Foro de São Paulo tivesse esse poder tanto que esses caras acham que nós temos, que o Foro de São Paulo tem, né? E a direita é OCDE. Eu vi aquele tweet dela e fiquei pensando, porra, como que a pessoa pode ter a cara de pau de escrever uma coisa dessa se o Brasil está muito longe, por exemplo, de ter a carga tributária que os países da OCDE têm? Você vai falar da cara de pau da Carla Zambelli, meu amigo, a mulher, eu sei que esse vídeo é antigo, só atualizando aí o professor Elias com os últimos acontecimentos, que eu nem sei se já tinha passado, mas ela é a louca que saiu com uma arma no meio de São Paulo, brincando de CS, e ainda largou na frente do muro.
deu lag no muro. É um negócio assim, é o bolsonarismo no seu pupurri, na sua forma mais pura e bonita, bela de se ver. Né? Então até brinquei e fui bloqueado pela deputada, evidentemente, do seguinte: eu não tenho nenhum problema em se dar OCDE. Lógico que eu tenho um problema, o Brasil vai perder completamente a sua autonomia de fazer política monetária. Mas eu acho que o Brasil deveria ter a mesma carga tributária que os países da OCDE têm. Aí vocês veem esse caso. O caso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma lei muito clara sobre herança, em que cobra, por exemplo, 40% de imposto sobre as heranças. Né? Ou seja, para eles, os Estados Unidos é o símbolo maior do livre mercado, o símbolo maior da liberdade, e cobra 40% de imposto sobre grandes heranças. Né? No Brasil é 4%, pessoal. Correção, também, novamente digo, eu acredito que esse vídeo é antigo, mas os apagares das luzes de 2022 foi reduzido de 4% para 1%, tá? Então, em heranças no estado de São Paulo hoje se cobra 1% em cima da herança, o que é um negócio assim ridículo mesmo, ridículo. Porque ele vai contra toda a argumentação da meritocracia. Se as pessoas devem ser o que são pelo seu mérito, por que existe perpetuação de grandes riquezas? Então, a argumentação principal, o pilar da argumentação desses neoliberais malucos de boteco, é exatamente que cada um se esforça e chega aonde deve chegar. Mas então por que alguns herdam tanto e outros começam sem nada? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É 4%. Então o que os comunistas defendem, a princípio, não é nada fora da realidade e das práticas internacionais do mundo capitalista em relação ao pagamento de impostos. Exato. Aí eu não digo nem os comunistas, né? Os comunistas também, mas qualquer pessoa com 2 neurônios para conseguir bater um no outro entende que o Brasil está muito aquém das boas práticas internacionais em praticamente tudo. E a questão dos impostos não é diferente. Tá? A tributação de pessoa física aqui é ridícula, a tributação de renda é ridícula. Então você inicia em 1.000 e 2.000, nem 2 salários mínimos, e você põe o seu teto em 5. E aí você pega o cara que ganha 1 milhão, 2 milhões, e tem muita gente que tira 2 milhões por mês. Muita, tá? Gente igual o senhor Marcelo Herman Teres, que tira 28 milhões no dia, não tem tantas. Agora, gente que tira 1 milhão no mês tem muita. E ele paga a mesma coisa de imposto do que o cara que ganha 6, 7 conto. É ridículo, é bizarro. Entendeu? E é feito para ser bizarro. Por quê? Porque as leis são feitas pelos caras que ganham esses absurdos. Entendeu? Então, o que o professor Elias está falando aqui não é nada fora do normal, não é nada fora do comum. São práticas que existem nos países que dão certo. Entendeu? Né? Não pegamos nada além disso. Nós não achamos, por exemplo, que aumentar imposto vai resolver o problema da taxa de investimento no Brasil, que é muito baixa. Não vai resolver. O que vai resolver a questão da baixa taxa de investimento, do crescimento econômico, não vai ser imposto. Não é por ali que vai se financiar o desenvolvimento do Brasil. E sim a partir do reequipamento do nosso sistema estatal de intermediação financeira, basicamente. BNDES, Banco do Brasil e Caixa, que é de lá que vai sair os recursos necessários para a retomada do crescimento e da taxa de investimento. Né? Os impostos, pessoal, ele, numa visão MMT, vamos dizer assim, tem um papel de destruir moeda, ou seja, tem um papel, vamos dizer assim, de legitimar a existência de uma moeda. Né? Você não paga algo que não existe. Né? Ou seja, então, ao pagar impostos, você está legitimando a existência de uma moeda e também destruindo moeda. Já falamos sobre isso com a Simone Deos, que é uma professora magistral nessa matéria. Mas, nesse esquema que eles trabalham, nessa visão de mundo que eles têm,
que eles têm sobre a questão dos impostos, nós defendemos impostos sobre grandes fortunas e sobre lucros e dividendos, não por uma questão moral, porque nós somos contra os ricos e a favor dos pobres. Não é por aí que passa a questão. Né? É por uma questão que envolve, vamos dizer assim, a construção de uma sociedade menos desigual. E é aí. E é uma coisa, é uma questão prática, tá? Prática. Uma sociedade onde você tem menos desigualdade, você tem menos criminalidade, as coisas rodam melhor, você tem um desenvolvimento nacional, você começa a aparecer na área de ciência e tecnologia, você começa a aparecer na área dos negócios em alta escala e competitividade global. O problema é que a maioria dos pseudo-liberais, ou é um pseudo-liberal de padaria, igual que a gente conhece aqui, que o cara literalmente nunca administrou uma bodega, igual nosso amigo Zagalo lá, que eu já fiz vários reacts aqui. O cara nunca administrou uma bodega, nem vai, entendeu? Nem vai morrer trabalhando para os outros e falando de livre iniciativa. Esse é o ponto, tá? Os que falam, né? Bom, vamos lá. Ontem eu tinha gravado e travou dessa parte para frente, então vamos continuar aqui. Sociedade menos desigual. E é aí que nós nos confrontamos com eles, porque os liberais brasileiros, por exemplo, eles não apenas são liberais, né? Como, né? Eles são reacionários, né? No fundo, né? Sim. Muito dificilmente você vai encontrar no espartano médio, no cidadão comum, alguém que tenha lido um mínimo de teoria ou que tenha alguma ideia de mundo baseada em estudo mesmo. A maioria são reaças que tiraram o seu entendimento de mundo de propaganda protofascista, né? Basicamente. Eles, por exemplo, eles toleram a desigualdade, eles naturalizam a desigualdade, ou seja, um liberal francês não tolera isso, um liberal alemão não tolera isso, mas o brasileiro tolera uma herança escravista e faz o discurso, por exemplo. Tem também a questão que o brasileiro se fudeu a vida inteira, né? O espartano médio, ele também se fudeu a vida inteira. Lógico, você tem uma pequena elite, mas a proto-elite, o cara que se considera da elite, normalmente, cara, não tem um gato para puxar pro rabo, entendeu? O cara trabalhou a vida inteira, ainda mora de aluguel, assim, muita gente mesmo, muita gente, tá? Então você pega, às vezes é mais fácil o cara ter um casebre na praia do que ter a própria casa, né? É um negócio muito louco. Quando tem, normalmente foi herdado, tá? Esse é o grau de dificuldade de aquisição imobiliária no Brasil. Contra a pobreza. E qual que é o fundo do discurso que eles fazem contra a pobreza? Quando você vê um ANCAP falando, ó, nós somos contra a pobreza, mas não contra a desigualdade, e isso empolga muita gente, porque, pô, tá vendo como esses caras têm um jeitão de olhar para o lado social? Isso é mentira, porque no fundo eles falam o seguinte: o que vai acabar com a pobreza da sociedade é a permissão, sem rodeio nenhum, a taxa de lucro. Ou seja, se cobrarmos menos impostos nossos, a chance de acabar com a pobreza é muito maior do que se cobrar impostos sobre grandes fortunas. E se você for ver, esse é uma reprodução do discurso da classe dominante, aonde o cara nem mastiga para vomitar. Ele vomita inteiro, sabe? Ele não chega a tentar raciocinar e chegar na própria conclusão, né? A própria conclusão dele, basicamente, é baseada em reprodução. É o famoso papagaio de pirata. Então, isso é muito louco, porque o cara, normalmente, isso falando do espartano médio, tá? O espartano médio, ele nem consegue maximizar a taxa de lucro dele se tiver uma diminuição de imposto, simplesmente porque ele já não paga imposto, tá? Ele já sonega, entendeu? Ele já paga o mínimo, então a diminuição de carga tributária não ia mudar bosta nenhuma na vida dele, tá? Então por isso que eu tô falando, o cara não chega a raciocinar. Será que isso daí vai ser benéfico para mim? Não, como é que é? Entendeu?
não chega a tentar ter um entendimento da realidade. É só reprodução de discurso de quem realmente se beneficiaria com essa terra de ninguém que a elite quer formar aqui, né? Porque aí vai ter fuga de capitais do Brasil. Isso também é uma mentira, pessoal. Vou falar para você porque isso é uma mentira. O Brasil hoje, as 500 maiores empresas do Brasil estão tendo super lucros recordes no Brasil. É super lucro no Brasil. As 500 maiores empresas do país. E é aquele negócio, né? Fuga de capital. A única fuga de capital que pode haver é do mercado financeiro, que sinceramente já são um bando de parasita que nada traz para a sociedade. Você acha que o quê? Você cobrar imposto sobre grande fortuna, os donos de fábricas do Brasil vão fazer o quê? Eles vão colocar um Tomahawk, um helicóptero, e eles vão amarrar as tiras na fábrica deles, vão sair voando com a fábrica para paraísos fiscais? Não vai. Ele não vai deixar o capital dele aqui. O grande fazendeiro vai fazer o quê? Ele vai pegar a fazenda dele e vai teletransportar ela para a Lua para ele fazer criação de gado lá, abate de gado lá. Não vai, entendeu? Se algum desses caras abandonar o capital deles aqui, e capital, gente, capital não é dinheiro. Capital são meios de produção, tá? Então, o cara não vai abandonar a fábrica dele, o cara não vai abandonar a fazenda dele, o cara não vai abandonar o gado dele. E se ele abandonar num mundo utópico, muito melhor, filho, deixa aí, vai embora. Ninguém quer você aqui. Sinceramente, ninguém quer você aqui. É super lucro. E a miséria e a pobreza só estão aumentando no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que aumentou, que teve um aumento significativo da produtividade do trabalho nos últimos 40 anos, enquanto há uma estagnação dos salários. E já se pode falar nos Estados Unidos hoje, ou seja, eles lá também têm super lucros com a financiarização, que os Estados Unidos é uma sociedade estratificada, ou seja, uma sociedade onde a mobilidade social ela é quase impeditiva nos Estados Unidos. É aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, de cima sobe, de baixo desce. Ou seja, é o fim do American Way of Life, essa coisa do sonho, o fim do sonho americano. Acho que nós, comunistas, temos que estar preparados para esse nível de debate com esses caras. Porque eles estão ganhando corações e mentes com esse discurso. O sonho americano só foi possível nos primórdios. Nos primórdios, tá? Por quê? Porque hoje já está tudo dominado. Como que você vai competir com os gigantes que lá estão instaurados? Como que você vai começar com a criação de animais frente impérios transgeracionais de 150 a 200 anos, onde você tem pessoas com 150 mil, 200 mil cabeças de animais já em sua propriedade. Então é um negócio assim que é realmente estar tão longe dessa realidade, sabe? E é compreensível, porque nós estamos muito longe mesmo, tá? O cara que tem 5 vacas, ele tá tão longe do cara que tem 200 mil, mas tão longe, que ele nem entende direito o que é aquilo. A compreensão dele de números não chega em tal abstração. Tá? Aquele exercício que a gente fez lá com o Rodrigo e com o Marcel Teles dá um exemplo, cara. Um cara precisar de 100 mil anos, né? Sem, sem gastar nada. O mais proeminente do meio precisar de 100 mil anos. Então, são coisas que realmente elas estão tão distantes que está longe da nossa realidade, né? É difícil de mensurar. E é feito de propósito para ser difícil de mensurar, entendeu? Para que não se chegue lá. É um petit comité que está lá e assim ficará, né? A não ser que a guilhotina chegue no meio da história. Tá? Então nós não queremos nada que não seja objeto do que existe de prática dos países capitalistas centrais. Mas evidentemente que nós não naturalizamos a desigualdade social, tá? E para isso nós inclusive queremos copiar a prática dos grandes países capitalistas centrais, ou seja, cobrar impostos sobre fortunas, herança, dividendos, lucros, etc. Por exemplo, o acionista da Petrobras não paga imposto daquilo ali, da lucratividade que ele tem naquele.
Soberania nacional. A primeira questão é desenvolvimento nacional. Enquanto nós formos quintal de americano, enquanto nós formos celeiro do mundo, é o que nós somos e é o que nós seremos. Enquanto não mudar essa mentalidade, não tem esperança. Esquece, tá? Esquece. Negócio. Né? Isso não é moralmente repreensível, isso é uma burrice. Uma burrice econômica de altíssimo nível, ou seja, eu acho que toda vez que nós trabalhamos a questão tributária como uma questão moral, nós perdemos a discussão. Nós temos que trabalhar a questão tributária dentro de uma ordem política, vamos dizer assim, e histórica. Aí sim nós podemos ganhar esse debate, que infelizmente nós estamos perdendo na sociedade a ponto das pessoas verem um banner daquele e achar que nós somos que eles são a favor de menos impostos e nós mais impostos. Só para um detalhe, para terminar essa apresentação, a China, que é um país socialista, ela tem uma taxa de uma carga tributária de 15%. Sabe por que eles têm uma carga tributária de 15%? Porque lá a grande produção industrial ela é estatal. Coreia Popular não cobra imposto, tá? A Coreia Popular não cobra imposto. Como que não cobra imposto? Porque é tudo estatal, tá? Então, o jeito de... esquece anarcocapitalismo, esquece esses imbecil, tá? O jeito de chegar numa sociedade sem imposto, a única forma é estatizando. Você não tem outro jeito, você não tem outra forma. Até porque a existência do Estado, ela é algo extremamente necessário para o funcionamento do capitalismo de sua forma plena. Tá? O capitalismo só é possível graças à manutenção estatal de propriedade privada com a sua força, com a sua força policial, com a sua força de exército, para defender a propriedade privada dos proprietários de meio de produção. Sem o Estado nessa questão, você não faz o capitalismo seja possível. Então, a única forma de superar todas essas questões é através do socialismo. Só que não é nem o que o professor Elias está falando e nem o que eu estou falando, tá? É uma reflexão de entender que quando se fala menos imposto aqui, você não está nem indo para uma égide capitalista, tá? Porque se você for para ir com uma égide capitalista de alto nível, de países onde o seu capitalismo funciona para os seus, países que têm soberania nacional, países onde a população conseguiu ter uma vida digna em uma social-democracia, é através de aumento de impostos, tá? E redistribuição de renda, não o contrário. Então, é essa piração que os caras não conseguem entender direito. E a grande produção e a grande finança, ela também é pública, né? E a China tem uma soberania monetária impressionante, né? Capaz de fazer muitas coisas, vamos dizer assim, que no país capitalista é capaz de fazer. Então, também, se nós formos adotar o modelo chinês, né, de imposto de carga tributária 15%, é bom esse pessoal lembrar que a China é um país socialista e não um país capitalista. E o que nós defendemos hoje é que o país tem uma prática muito semelhante à dos países capitalistas centrais. Eu vou ficar por aqui com esse... Entende? Então, hoje o Brasil nem estaria preparado, vamos dizer assim, para adotar uma política igual a da China, sem uma recomposição total dos seus quadros e das suas políticas, e até mesmo se for ser por uma ordem democrática, é necessário uma nova constituinte, é necessário repensar todas as relações de produção, entendeu? Que o país aplica, tá? Hoje não é o plano mais fácil de se fazer, até porque você não tem apoio, a população ainda teme o fantasma do comunismo. Entretanto, o desenvolvimento nacional ele não necessariamente passa por aí, sabe? Eu gosto muito de bater no plano que todo mundo, eu não sei por que não vingou, mas no plano que o próprio Ciro Gomes tinha, tá?
no plano que o próprio Ciro Gomes tinha, que ele apresentou no livro dele, né, de uma forma de trabalhar a soberania nacional, o desenvolvimento nacional, dentro da atual oeste capitalista. Então, trabalhar a soberania nacional, fortalecer a presença do Brasil na América Latina, fortalecer a presença do Brasil para o Brasil, aumentar a industrialização, principalmente dar aportes, condições da nossa indústria nacional de se desenvolver, o desmonte da indústria nacional em dois momentos, né? Primeiro, no governo Fernando Henrique, onde os estatais foram vendidas a preço de banana, nós perdemos toda a nossa soberania tecnológica, e depois, com as campeões nacionais que vinham sendo construídas no governo Lula, você vem a Lava Jato e detona, destrói. Então hoje nós demos passo 30, 40 anos para trás no quesito indústria, né? Então hoje o Brasil ele é extremamente dependente de outros países, né? Então nós não conseguimos nos desenvolver como potência, como o gigante da América do Sul, tá, gente? Bom, é isso. Tive que regravar, não teve jeito, o áudio estava zoado. Enfim, daqui a pouco, agora eu vou almoçar. Aí daqui a pouco tá autorizado aí para poder abrir uma cervejinha, agora deve ser o meio de pouco. Aí eu venho com o vídeo do dia, tá bom? Beijo!